O plenário do Legislativo foi o palco do primeiro encontro do Dia Mundial da Doença de Alzheimer em Guaíba e reuniu um grande público. Quem participou anotou tudo o que era possível e prestou atenção em cada palavra pronunciada pelos palestrantes. Era visível notar a presença de muitos jovens e muitos deles eram estudantes de psicologia. Olha, acho que vai ser muito rico, né? Eu estudo psicologia, então acho que vai ser muito bom para o meu aprendizado na faculdade. É adquirir conhecimento nessa área, né, já que a população está cada vez mais envelhecendo mais e nós temos idosos na família e vamos, se Deus quiser, né, ficar velhos para saber lidar com essa doença que a pessoa perde a sua identidade, perde as suas referências e é tão difícil, né? Já outros foram porque convivem com essa doença na família, como a Carmen, que tinha sua mãe e hoje é seu pai que já começa a dar sinais dela. A gente perdeu a mãe o ano passado e a gente luta isso com essas doenças há muitos anos. A mãe chegou na última fase do Alzheimer. Ela já já estava somente na cama, né? Ela já não conversava, nos conhecia completamente. É muito triste, porque a gente teve que aprender a lidar com isso. A gente buscou ajuda, até mesmo a primeira palestra que a gente assistiu foi no Mãe de Deus, né, que nos convidaram. A gente comprou livros, a gente fez uns polígrafos, a gente buscou ajuda de tudo quanto foi maneira para tratar da minha mãe. E a gente perdeu ela ano passado com 97 anos. Mas assim, uma fase muito, muito triste que a gente passou, porque toda a família ela desconhecia, a gente sofreu junto, a gente precisou de cuidador, mas a gente não tinha assim, muitas condições para pagar, porque a medicação que a gente pagava já era muito cara, e a gente montou dentro da própria casa da gente um quarto totalmente especial para ela. E o pai está com 82 anos e o pai está na segunda fase do Alzheimer. Então a gente está começando tudo de novo, né? E o pai, assim, de momento ele já está começando assim a desconhecer algumas assim da própria casa dele, o ambiente dele, né? Que eles mudam completamente. Mas com a gente ainda não, graças a Deus, né? Segundo os dados da saúde, são mais de 50 milhões de pessoas no mundo com a doença de Alzheimer. Só no Brasil, são mais de 1.200.000 e a maioria das pessoas que são atingidas tem mais de 60 anos. Acredito que notificados, né, sejam mais de 1 milhão, mas acredito que não notificados tem mais ainda, porque às vezes as pessoas confundem o esquecimento com a própria doença. Então, às vezes, ela está esquecida, mas na realidade ela pode já estar iniciando um quadro de doença de Alzheimer. E a doença de Alzheimer ela começa mais a partir dos 60 anos. Sim. Para o Dr. Eduardo, os idosos são as vítimas da doença, pois a população está vivendo mais tempo do que antes e por isso a doença está aparecendo. Que o maior risco de se ter Alzheimer é viver mais. Quanto mais se vive, mais chance de se ter Alzheimer. A não ser que a gente esteja falando dos quadros com muita carga genética, que são os Alzheimers precoces antes dos 55. Antigamente, as pessoas morriam antes do Alzheimer se manifestar. Hoje, como a gente está chegando a idades mais longevas, o Alzheimer está nos acompanhando também. À noite, ainda reservava uma palestra divertida com o escritor Fernando Aguzoli, autor dos livros Quem Eu? Uma avó, um neto, uma lição de vida. E Vovó é um herói. O autor que largou a faculdade para cuidar de sua avó quando ela estava com a doença e hoje passa para as pessoas uma forma divertida de lidar com a doença, conforme conta nos livros. Isso, escrevi um livro falando sobre o diagnóstico da minha avó e sobre como a minha família enfrentou o Alzheimer. É um livro que traz bastante bom humor, emociona bastante, porque a história de um neto que se torna um pouco pai da sua avó, que já foi sua melhor amiga e continua sendo sua melhor amiga. E vários aprendizados que eu tive durante a doença, que eu acho que foram essenciais e que hoje eu tento passar para outras famílias que vivem essa situação, para tentar dar um norte, para tentar ajudar no dia a dia em questões muito típicas da doença e que ocorrem, como a síndrome do pôr do sol, que é como os transtornos de comportamento, como a insônia e vários outros assuntos que se repetem em todas as ocorrências do Alzheimer. Valeu a pena tudo. Valeu muito a pena. Faria de novo tudo. Quantas vezes fosse necessário. Mudaria algumas coisas, faria melhor. Os aprendizados que eu tive no final da doença eu teria aplicado no início, mas faria sem sombra de dúvidas. A loja Super Bonita Perfumaria e Cosméticos está atuando em Guaíba desde dezembro de 2010, na rua Cônigo Scherer 428, bem próximo à Escola Gomes Jardim. Trabalhamos com produtos para atender profissionais de salões de beleza e estéticas, bem como atendemos também ao consumidor final, que deseja produtos de qualidade para a manutenção em casa dos processos feitos nos salões.
Contamos com atendimento diferenciado e de confiança, disponível para auxiliar e esclarecer dúvidas sempre que necessário. Nosso atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h30, sem fechar ao meio-dia. E sábados, das 8h30 às 17 horas, também sem fechar ao meio-dia. Agilizamos a entrega através de um motoboy, que você pode chamar pelo fone 3401 2092 ou pelo WhatsApp 997 13 31 82. Estamos te esperando para ser ainda mais super bonita.